Estamos aqui mais uma vez na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, aqui no Serdio. Vou falar um pouquinho, né, terminar aí a saga, né, dos meios de contraste, né, que a gente acabou iniciando esses dias. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo que tem visto os vídeos. Eu tenho ficado bem satisfeito, né? Tem sido uma experiência bem interessante, né? Muitas pessoas curtiram, teve uma não curtida, mas faz parte. Acho até bom vocês colocarem alguma coisa no texto, algum recado, porque aí eu vou melhorando, eu vou aprendendo mais, né? Faz parte. Acho que a vida é assim, tá? Bom, hoje eu quero terminar essa parte de meio de contraste iodados, né? E agradecer aí a dica do meu amigo José, grande José, que pediu para eu colocar o ícone acima, né, da minha imagem, porque estava atrapalhando um pouco o texto. Então, bacana aí, dependendo do que vocês me falarem, eu vou sempre tentar mudar aí, tá? Vamos lá. Então, meios de contraste iodados, ou à base de iodo, ou com iodo. Tá? Então, o que acontece? Eles são compostos que nós chamamos de radiodensos. Né? E o que ele faz? Ele tem a capacidade de absorver os raios-x. Né? E isso tem algumas particularidades. Então, eles são capazes de melhorar a definição das estruturas obtidas, podem ser administrados via oral, via retal, intratecal e, mais comumente, a via venosa. Essa questão do intratecal, para vocês terem ideia, quando eu dava essa aula, eu sempre falava que eu nunca tinha, né, passado, visto algo assim, mas eu presenciei, né, aconteceu comigo, uma colega minha lembra, foi até um fato muito engraçado, né, e engraçado, sério, mas foi muito inusitado. Sempre que a pessoa olha, eu falava, ó, em TTK eu nunca vi. Então eu vi fazer sim já, né? Foi um caso bem específico, um dia a gente pode falar sobre isso. Ele também é utilizado no realce das estruturas vasculares, nas angiografias por tomografia, né? Ou quando a gente estiver falando das angiografias feitas, né, com arco cirúrgico, né, no caso cateterismo, dando um exemplo aí, tá? O que vai acontecer? Ele vai melhorar a diferenciação entre tecidos normais e tecidos anormais. Os anormais eu vou chamar de tumores aqui, tá? Como eu já falei, ele acaba sendo opaco aos raios-x, né? Ele tem um número atômico elevado, 53, que se vocês lembrarem do gadolínio, que eu exemplifiquei, o gadolínio ele tem um número atômico maior ainda. Então, o gadolínio ele absorveria mais esses raios-x, né? Então, por isso que a gente sempre fala, façam primeiro depois a ressonância, porque o meio de contraste da ressonância ele vai aparecer na tomografia se for feito o inverso, tá? Então, via de regra, façam a tomografia, né? E se for injetar na ressonância, a ressonância depois, tá bom? Então, o iodo ele vai elevar a densidade radiológica das estruturas, tá? Ele é um não metal, e ele é eliminado da corrente sanguínea pelos rins, né? Em um paciente que tem uma taxa de filtração glomerular normal em até 24 horas, tá bom? Quais são as características desejáveis, né? Como o gadolínio, ele também a gente espera, né? E é como o iodo é, né? O meio de contraste base de iodo, ele é hidrossolúvel, né? Porque se não for, ficaria muito difícil a gente usar aí nas nossas nas vias, né? Nas nossas vias intravenosas, intraarteriais e tudo mais. Então, hidrossolúvel porque nós somos basicamente constituídos por água, né? Tem uma baixa afinidade por lipídios e proteínas, que ele também seja inerte, que ele tenha uma estabilidade química, porque não adianta de nada a gente ter uma molécula que a gente injete e ela se quebre, por exemplo, dentro do nosso organismo, criando partículas iônicas, ou então que perca a sua própria função, ou se ligando às nossas moléculas, né?
que ele tenha uma estabilidade química, uma baixa viscosidade, que ele seja isosmolar ou de baixa osmolaridade, já vou comentar, que ele tenha uma excreção seletiva via renal, principalmente, mas também por fluidos como suor, lágrimas, o leite materno e também fecal. E principalmente que ele seja seguro, tá? Quando a gente fala dos tipos, né, de meio de contraste rodados, o que a gente poderia pensar? Os tipos, eles, com relação à sua carga, né, sua ionicidade, nós temos dois tipos, os iônicos e os não iônicos. Então, os iônicos, eles vão se dissociar em solução e vão produzir partículas com poder osmótico. Então, quando a gente tem algo que se dissocia, né? Imagina dentro dos nossos vasos, dos nossos tecidos, né? Então, a molécula, né, do meio de contraste iônico, ele vai se dissociar, ele vai se dissolver bastante dentro, né, dos nossos tecidos. E ele vai criar partículas com poder osmótico, ou seja, partículas que vão ser capazes de atrair a água, né, de levar a água, né, para próximo, né, dessas moléculas, né? Então, eles são constituídos principalmente pelos meios de contraste hiperosmolares e eles têm um baixo custo. Essa aqui é a grande vantagem, tá? Já vou dizer que é só essa mesmo, viu? E às vezes não compensa. Já os não iônicos, eles não se dissociam em solução, então são moléculas, são partículas mais estáveis, né, que têm uma baixa afinidade pelos nossos íons ou ah, pelas nossas proteínas e tudo mais. Então acaba sendo bem mais interessante. Então nós temos aí o hiperosmolar, que tem uma alta osmolaridade. Então a gente sempre compara com o plasma, né, sanguíneo. Então de 6 a 8 vezes o valor do plasma e o hiposmolar tem uma baixa osmolaridade de 2 a 3 vezes o valor do plasma, tá? E o isosmolar que tem a mesma osmolaridade do plasma. Então, eu tenho aqui esse esqueminha, essa tabela, gráfico, na verdade, que ele acaba dando uma noção, mais ou menos, com relação à osmolaridade, né, do composto aí. Tá? Então, por exemplo, o metrizoate, o diatrizoate, que eram meios que se usava muito, né, antigamente, olha só a osmolaridade ideia, né? 2.100 milimolares por quilograma de água. Se vocês compararem com o sangue, que está aqui, ó, em 290, olha, é quase 10 vezes a osmolaridade do sangue, tá? Então, isso aqui tem um potencial osmótico, né? As partículas se dissociam tanto, né? Que eu costumo dizer que o paciente sentia até sede, né? Quando a gente usava, né? O metrizoate. Não cheguei a usar, né? Já, né, não sou tão velho assim, né? Mas eu não cheguei a usar, mas os relatos que eu vi é que ele era um meio bem complicado, né, para poder se utilizar, né? O paciente tinha um mal-estar muito grande, né? E você desidratava muito o paciente quando fazia o uso, né? Justamente por essa carga osmótica, né, que ele acabava exercendo aí. E o sangue, como eu comentei com vocês, e o iodixanol que é o nome, né, do molécula, né? Hoje em dia a gente tem o nome comercial dele, que é o Musvipac, que tem a mesma osmolaridade do sangue. Só que assim, ele não provou ser muito superior, né? Porque como ele tem a mesma osmolaridade do sangue, os rins acabam tendo dificuldade, né, em filtrá-lo, né? Então, o paciente acaba ficando com uma carga hídrica, né? Uma sobrecarga hídrica alta, porque acaba que ali é igual ao sangue e tudo mais, então os rins têm um pouco de dificuldade de filtrar, tá? Então ele não mostrou ser tão superior em vista do seu preço, né? Que acaba sendo um meio bem caro, tá? Então eu tenho mais intimidade ao Ioversol e ele é um meio de baixa osmolaridade, né? São 702 milimolares e acaba que ele
se mostrou bem interessante, tanto na filtração quanto em reações, né? Nós temos muito menos ocorrências, né, dessas reações, então esse mostrou um meio bem interessante, tá? É o que eu tenho a maior experiência, então eu tenho visto que ele é muito bom, tá? Então, o que que a gente espera, né? Por exemplo, aqui o efeito angiográfico, né? São reconstruções, né? Aqui eu tenho uma reconstrução tridimensional, né? Aqui eu tenho a aorta, né? Descendente. Eu tenho aqui o tronco celíaco, a mesentérica, as renais. Então, isso aqui num volume rendering, né? Ou um 3D, como a gente chama. Aqui nós temos um MIP, né? Que é a máxima intensidade de projeção. A gente pode conversar outro dia sobre isso. E aqui também a gente tem um MIP, né? Onde a gente consegue ver um stent aqui, né? No cajado da aorta. Então, assim, bem interessante mesmo. E sem o meio de contraste, ia ficar muito difícil a gente conseguir fazer reconstruções desse tipo, dar essas informações, né, para o médico. Ah, o resto das estruturas, então, por exemplo, essa paciente que aparenta, né, ter um aumento assim, no volume hepático, sem o meio de contraste, a gente não pode dizer muito mais que isso, mas quando a gente faz a injeção, a gente consegue visualizar melhor áreas de possíveis lesões, tá? Então, vamos falar um pouquinho das reações adversas, né? Então, reações adversas, meios de contraste iodados e iônicos, né? A incidência dessas reações é de 5 a 12% para os de alta osmolaridade e iônicos. As reações graves podem chegar a 0,1%, com a mortalidade de 1 para 10 mil. Então, assim, gente, é muito, né? Pensa aí, né? 1 para 10 mil, né? Bastante. Então, é aquilo que eu falei. Barato, porém não compensa, tá? Ah, com relação aos não iônicos, a incidência chega de 1 a 3%. Para os de baixa osmolaridade não iônicos, que é o que eu basicamente tenho a maior afinidade, trabalhei minha vida inteira muito com esses meios. As reações graves são de 0,04% e a mortalidade está de 1 para 40 mil. E o que eu sempre falo para o pessoal, né? Às vezes falam assim, mas teve uma reação e tudo mais, né? Então eu falei assim, mas assim, a estatística já mostra, né? Quanto, né? Qual é a ocorrência e tudo mais. Acho que a novidade é nós não estarmos preparados, né, para poder lidar aí com o que acontece. Tá? Então, os casos eles acontecerão, né? Então, nós temos, a equipe tem que estar preparada para agir. Tá? Então, as reações adversas atribuídas aos meios de contraste iodados, elas são idiosincráticas ou não idiosincráticas. Tá? Então, com relação às relações idiosincráticas, nós temos até um erro de conceito aí, né? Muitas vezes a gente fala, a reação, o paciente teve uma reação anafilática ao meio de contraste iodado, né? Um erro de conceito, né? Não seria uma reação anafilática. Então, a anafilaxia, ela acaba sendo uma reação alérgica sistêmica mediada por imunoglobulina, né? Que se desenvolve rapidamente. Já a reação anafilactoide, ela resulta da liberação direta de histamina pelos mastócitos, né? Então, elas podem iniciar em minutos ou horas após a exposição. Geralmente, essa questão dos minutos, dependendo, né, do paciente, eu acho que até segundos. Eu já acompanhei alguns casos, então é bem rápido mesmo, tá? Alguns fatores de risco, principalmente hipersensibilidade ao meio de contraste iodado ou ao iodo, tá? Com relação a frutos do mar, a gente tem retirado isso dos questionários ultimamente, porque às vezes o paciente nunca comeu um fruto do mar e chega com essa história, né? Então, se você vê a carga de iodo que você tem no sal de cozinha, seria até muito maior do que uma porção de 100 gramas de camarão, por exemplo, que é às vezes o que o paciente acaba ingerindo aí no ano, e olhe lá, né? Então, ter alergia aos frutos do mar não tem relação direta com reação ao meio de contraste iodado, tá?
E a gente pega muito paciente que vem com essas histórias, né? Antecedente de atopias, sim, se o paciente teve assim alguma urticária, algo do gênero, é possível que ele, né, se ele já foi exposto aos meios de contraste ou algum componente que tenha iodo, aí sim chamaria mais atenção, né, para esse caso, tá? E antecedente de asma. A asma, o problema não é a asma, né? A gente sempre tem isso assim, eu ouvi falar, meu Deus, você está com asma. Não. É que no tratamento de asma, nós usamos medicamentos, nós não, né? Os clínicos aí usam medicamentos que bloqueiam, né, o nosso sítio das drogas que nós vamos utilizar para poder tentar salvar esse paciente, né? Então, os receptores ah, do os receptores que no caso estão ocupados, né, pelo tratamento contra a asma, né, é o que nós tentaríamos usar nas drogas, né, que vão tirar o paciente de uma eventual reação anafilactoide. Então, o paciente ele pode não responder ao nosso tratamento de socorro, entende? Então, o que é mais importante é saber se o paciente está tratando a asma, se ele está em crise, né, se ele usa a bombinha, do que propriamente dito, o paciente tem asma, mas teve crise. Ah, tem 1 ano, 2 que eu não tenho. Tá tratando? Não, também não. Então, tranquilo, né, de fazer a injeção. Então, acontece uma má interpretação aí dessa questão da asma, ok? Então, só para a gente redefinir as reações anafilactoides, elas acabam simulando reações alérgicas verdadeiras, né? Então, o próprio nome oide no final significa falso, né? Significa ah, significa falso mesmo, né? Então, ainda não se estabeleceu uma relação antígeno-anticorpo, tá? E são as reações mais frequentes, né? Desde as reações benignas às reações fatais, né? Não tem relação com a dose injetada. Então, 1 ml pode, né, fazer tudo acontecer, tá? Não precisa injetar muito, né, mais que isso. 1 ml já seria suficiente. Mecanismos de ação. Ocorre a indução enzimática e liberação de substâncias vasoativas, como histamina e serotonina, e também ativação do sistema complemento. Alguns autores acabam relatando isso, tá? Então, geralmente, o tratamento das reações, desse tipo de reações, né, o tratamento, a infusão do meio de contraste, ela deve ser interrompida, sem choro e sem vela, tem que interromper, né, imediatamente. Reações leves são as mais frequentes, né? Usualmente não demandam um tratamento específico e o paciente deve ser observado de 20 a 30 minutos quando a gente fala de reações leves. Reações moderadas acabam exigindo, sim, o tratamento das manifestações. E reações graves, que acabam sendo raras, né? Usualmente ocorrem nos 20 primeiros minutos e digo a vocês que até antes mesmo, né? Devem ser reconhecidas e tratadas imediatamente, né? Eu costumo sempre dizer que o paciente, quando a reação é anafilactoide, né? O paciente ele começa a ficar vermelho em sala. Em casos mais imediatistas, né? Que eu já passei, o paciente coloca a mão, né? Faz o sinal universal, né? Da asfixia, coloca a mão aqui na garganta, né? E é complicado, né? Já é bem tenso. Então, para a injeção imediatamente, né? Já chama o radiologista ou a equipe que está próxima, porque talvez o socorro será necessário, tá? Então, um exemplo aqui de urticária, né? Que acabam sendo reações mais leves, né? Urticárias mais moderadas, né? Urticária grave, né? Podemos observar às vezes, né? Em pacientes que usam, né, meio de contraste, não em todos, mas se houverem urticárias, inclusive, eu até acho muito mais predisponível um paciente que teve esse tipo de reação em uma próxima é, injeção do meio de contraste iodado, ele pode vir a algo parecido ou até algo a nível respiratório, tá? O edema facial ou o edema laríngeo, né? Como vocês podem ver aí, né? Quem estiver acompanhando, né? Aqui. Parece muito parecido com quem tem alergia à dipirona, né? Fica bem assim, né?
O angioedema, né? Olha só, aqui nessa garotinha, né? Aqui nesse idoso. O broncoespasmo, ele pode ser relatado, ele é relatado também como possível evento. O edema agudo de pulmão, alguns casos convulsões também são relatados. Passando agora para as reações não idiosincráticas, essas reações elas são dose dependentes. Então, quanto maior o volume de contraste injetado e a característica desse meio, pode ter um dano maior, né? Então, essas reações elas estão basicamente relacionadas com as características físico-químicas, né, do meio de contraste, osmolaridade e ionicidade, né? Então, alguns fatores devem ser considerados quando eu pensar nessas reações não idiosincráticas, como hipertireoidismo, cardiopatia grave, condição geral debilitada, insuficiência renal aguda ou uso de drogas nefrotóxicas, diabetes, principalmente diabetes mellitus ou um diabético descompensado, doença pulmonar grave, cirrose, paraproteinemias com mieloma múltiplo, felcromocitoma, a idade maior que 65 anos ou menor que um ano, né? Reexposição ao meio de contraste em curtos intervalos de tempo. O paciente fez uma toma ontem, vai fazer outra hoje, vai injetar de novo, então o dano é maior para ele, né? Para esse tipo de reação. Quimioterapia, né? Em vigência de tratamento quimioterápico e também a anemia falciforme também seria um fator de risco quando a gente pensar em reações não idiosincráticas. Então, para esses pacientes, né, a gente vai indicar meios de contrastes não iônicos e de baixa osmolaridade para minimizar possíveis efeitos, tá? Outras indicações: pacientes sem condições de informar sobre o risco, né, eles devem ser considerados, né, um paciente fator de risco, porque a gente não sabe, né, não temos como saber, né? Paciente que tem nível de consciência reduzido, ele pode aspirar em caso ele tenha ah, um evento emético, né? Ele tenha ele possa, se ele apresentar vômitos, ele pode aspirar. Então, essa questão do nível de consciência é muito complicado também, tá? A gente tem que avaliar bem. E doenças que afetam a barreira hematopoética, seria interessante nós utilizarmos esse meio de contraste não iônico de baixa osmolaridade, tá? Então, as reações não idiosincráticas são reações vasomotoras, né? Vou dar um exemplo aqui de natureza osmótica, né? Por exemplo, bradicardia, vasodilatação, confusão mental, náuseas, vômitos, liberação esfincteriana, isso às vezes é muito relatado, né? Então, o paciente, é por isso que é sempre importante a gente sempre avisar, olha, o senhor pode ou irá sentir isso quando nós iniciarmos a injeção do meio de contraste. Geralmente, gosto amargo na boca, calor forte pelo corpo, principalmente na cabeça e na região genital, né? Uma urgência miccional imediata, uma vontade de urinar assim quase que imediata, tá? Então, a gente deve avisar, porque isso o paciente vai sentir. Porque muitas vezes, na hora que a gente está injetando, ele sente isso e acha que está passando mal, porque é muito intenso, é muito rápido, né? Então, na verdade, não. Na verdade, ele está apenas tendo uma reação que nós já esperamos, tá? Quimiotoxicidades, às vezes com relação à natureza iônica, né, do meio. Então, às vezes é descrito neurotoxicidade, depressão miocárdica, arritmias cardíacas, lesão tubular renal, que isso aí é um assunto extenso, né? E lesões endoteliais que podem evoluir para trombose. São, assim, reações que são mais cara de bula, né? De, de medicamento, mas devemos alertar, né? Mas principalmente aqui, né? Lesão tubular renal, que é algo que é uma situação indesejada demais, né? O paciente oncológico ele acaba tendo risco potencial e eu falo isso porque vivi no centro oncológico tantos anos, né? Então, principais complicações à síndrome compartimental que acontece, muito observado, né, antigamente em soro, outros meios, mas ela pode sim ser observada no meio de contraste iodado, né, onde a gente pode ter a ocorrência de uma ulceração cutânea, necrose tecidual
e isso pode começar a ocorrer até 6 horas após a injeção, que seria mais no caso de extravasamento do meio de contraste, né, para o espaço subcutâneo. Aqui, ó, a gente fez um scout, né, da paciente. Olha, se vocês perceberem, ó, a gente tem aqui o espiral que leva, né, o meio de contraste. A gente tem o abocate ou gel, né, como vocês prefiram aí chamá-lo. E aqui, ó, percebam o bolsão de contraste que foi injetado, né? Esse meio de contraste ele não entrou na paciente, né, no compartimento vascular, né, e sim em subcutâneo. Então a gente faz uma imagem, um scout, né, uma imagem de programação, mas para documentar que aconteceu, que ocorreu, né, esse extravasamento. Desculpa. Conduta. Observação, no caso de extravasamentos, né? Observação médica nas primeiras horas, a elevação do membro afetado, compressas de água fria, geralmente, né? O que a gente indica, tá? Para alívio da dor, e a quente acaba acelerando a absorção do meio de contraste. Punção aspirativa, olha, isso aí tem sido muito discutido, né? Então, até 60 ml, algumas literaturas dizem 50, 60, você poderia fazer a aspiração do bolsão de contraste, né? Ah, mas assim, não se costuma extravasar tanto, né? Então geralmente fica ali, tá? Avaliação do cirurgião vascular, se o paciente tiver, por exemplo, a descoloração do membro, perda de sensibilidade, o volume passar de 60 ml, então assim, aí sim, aí é complicado, seria interessante pensar em pedir uma avaliação, né, do cirurgião vascular, tá? E a alta com orientações, em caso não tenhamos esses sintomas, só que nós costumamos sempre alertar, olha, se houverem ulcerações, se o membro ficar escuro, se você sentir alguma dormência e tudo mais, então a gente pede que o senhor retorne aqui o serviço. Costumamos sempre ligar para o paciente em até 24 horas e tentar monitorá-lo, né, por telefone para que isso, para a gente ter uma segurança, né, também para ele, tá? Acesso venoso, geralmente a gente utiliza membro superior, né, de preferência. Pode estar em membro inferior? Pode, mas aí é um pouco complicado com relação a varizes, né? Porque vai que você pega uma varize, tá? Mas ela é possível, depender do exame, não vai funcionar, tá? Se o paciente não tiver condições de acesso, o acesso venoso central ele pode ser utilizado caso o paciente tenha, e se for muito indispensável a injeção do meio, a gente pode pedir para a equipe ver se os clínicos, né, os radiologistas conversando com os clínicos do paciente, geralmente paciente internado, se é possível injetar, se é possível fazer uma punção de um catéter central, no caso, tá? E punção de jugular também é relatada, mas é menos comum, tá? Mas pode ser feito, né? Mas assim, a expertise do profissional, ela é necessária, né? Porque é bem delicado aí, né? Um extravasamento no pescoço, tá? Não que nos outros lugares não seja, mas alguns cuidados, como o aquecimento do meio de contraste em estufa a 37 graus, reduz a sua viscosidade, acaba sendo melhor na hora da injeção para o paciente, melhora a qualidade da imagem, tá? Então, há uma recomendação, estufa seca, tá? Estufa não, né? Banho-maria, como muitos lugares fazem. CH, vigilância, controle de infecções hospitalares, não aprova, tá? Teste de injeção com soro, né, em velocidade alta para antes extravasar soro que o contraste. E a equipe de enfermagem geralmente fica ali nos primeiros minutos sentindo, né, principalmente quando usa bomba injetora, sentindo que se está sendo a infusão está ocorrendo bem, tá? E o paciente, se ele estiver com hidratação adequada, também isso vai reduzir bastante o risco, tá bom? Nefropatia induzida por contraste é um tema longo, tá? Eu vou deixar para falar disso
né, em outro momento, tá bom? Então, obrigado aí para você que acompanhou essa primeira grande parte e a gente se fala em outro vídeo de nefropatia induzida por contraste. Obrigado. Desculpem os errinhos, né? Vou corrigi-los e estamos aí. Não deixe de curtir o canal, dar o seu like e segue, se inscreva, tá bom? Então, evoluindo, melhorando sempre. Um abraço.